Seja um apoiador do canal. Se inscreva no canal agora para receber as notificações. Clique no sininho e compartilhe o canal nos seus grupos do Telegram, WhatsApp, Facebook e etc. Divulgue o canal para seus amigos e familiares. Assim, você estará espalhando o saber e o conhecimento. William Tyndale foi um reformista inglês. Ele não foi apenas um reformista, ele foi um estudioso inglês que se tornou uma figura proeminente na liderança na reforma religiosa protestante contra o império do mal, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Ele é conhecido como o tradutor da Bíblia para o inglês, influenciado pelas obras de Erasmo de Roterdã e também de Martinho Lutero. Uma série de traduções parciais para o inglês foram feitas a partir do século VIII em diante, mas o furor religioso causado pela Bíblia de Wycliffe no final do século XIV levou a pena de morte para qualquer pessoa encontrada em posse não licenciada das Escrituras em inglês, embora as traduções estivessem disponíveis em outros idiomas. Tyndale viu a publicação da gramática hebraica de Reuchlin no ano de 1506. A língua grega estava disponível para a comunidade acadêmica europeia pela primeira vez em séculos. Por receber intelectuais de língua grega e textos vindos após a queda de Constantinopla em 1453, notavelmente, Erasmo de Roterdã compilou, editou e publicou as escrituras gregas no ano de 1516. A Bíblia alemã de Lutero apareceu em 1522. Já a tradução de William Tyndale foi a primeira Bíblia em inglês a extrair diretamente de textos hebraicos e gregos seus escritos para tradução em inglês. E foi a primeira tradução em inglês a aproveitar as vantagens da prensa móvel de Gutenberg e também a primeira das 9 Bíblias em inglês da Reforma e a primeira tradução em inglês a usar a palavra Jeová ou Yehwah como o nome de Deus, conforme preferido pelos reformadores protestantes ingleses. Foi considerado um desafio direto à hegemonia tanto da Igreja Católica quanto das leis da Inglaterra, que mantém a posição da Igreja. No ano de 1524, com o apoio de ricos comerciantes de Londres, Tyndale foi para a Alemanha, completando sua tradução do Novo Testamento, isto no ano seguinte. Para isso, Tyndale leu as traduções para o latim feitas por Erasmo de Roterdã e também as de Lutero, para aprender o alemão. A sua tradução foi impressa em Colônia, com as primeiras edições sendo contrabandeadas para a Inglaterra em 1526. Isto mesmo, as Bíblias foram contrabandeadas. Isto porque a Igreja Católica prendia, torturava e assassinava todo aquele que fosse encontrado lendo a Bíblia. Naquele período era proibido ler a Bíblia. E, portanto, Tyndale, ele era um dos propagadores do Evangelho e, principal, ele fazia questão que as pessoas comuns aprendessem a ler para terem acesso à palavra escrita. William Tyndale também iniciou uma tradução do Antigo Testamento, mas foi preso antes de terminar. Uma cópia da obra de Tyndale, intitulada The Obedience, a Christian Man of Tyndale, que alguns afirmam ou interpretam para argumentar que o rei de um país deveria ser o chefe da igreja daquele país e não do Papa, caiu nas mãos do rei inglês Henrique VIII, fornecendo uma justificativa para quebrar a igreja da Inglaterra da Igreja Católica. Isto no ano de 1534. No ano de 1530, Tyndale escreveu a sua obra The Practice of Prelatius, opondo-se à anulação de Henrique de seu próprio casamento, alegando que isto infringia as Escrituras. Fugindo da Inglaterra, Tyndale buscou refúgio no território flamengo do imperador católico Carlos V. Em 1535,
Tyndale foi detido e encarcerado no castelo de Vilvoordor, que ficava fora de Bruxelas por mais de um ano. Em 1536, ele foi condenado por heresia e foi executado por estrangulamento, após o que seu corpo foi queimado na fogueira. Sua última oração foi que os olhos do rei da Inglaterra fossem abertos. Isso pareceu encontrar seu cumprimento apenas um ano depois, com a autorização de Henrique VIII para a tradução da Bíblia de Mateus, que era, em grande parte, obra do próprio Tyndale, com seções ausentes traduzidas por John Rogers e também de Miles Coverdale. A tradução da Bíblia feita por Tyndale foi usada em traduções inglesas subsequentes, incluindo a Grande Bíblia de 1539 e a Bíblia dos Bispos de 1568, autorizadas pela Igreja da Inglaterra. No ano de 1611, após 7 anos de trabalho, os 47 estudiosos que produziram a Bíblia do Rei Jaime e se basearam significativamente no trabalho original de William Tyndale e nas outras traduções que descendiam dele. Consequentemente, o trabalho de Tyndale continuou a desempenhar um papel fundamental na disseminação das ideias da Reforma por todo o mundo, de língua inglesa e, eventualmente, por todo o Império Britânico. Em 2002, William Tyndale ficou em 26º lugar na enquete da BBC com os 100 maiores britânicos. Embora mais conhecido por sua tradução da Bíblia, William Tyndale também foi um escritor e tradutor ativo, além de focar nas maneiras como a religião deveria ser vivida. Ele se concentrava nas questões políticas. Em maio de 1535, William Tyndale foi preso e levado a um castelo perto de Bruxelas, onde ficou aprisionado por mais de um ano. Durante este tempo, um de seus companheiros, chamado Miles Coverdale, concluiu a tradução do Novo Testamento, baseada na tradução de seu companheiro. Chegou o dia do julgamento de William Tyndale. Ele foi condenado à morte por haver colocado as Escrituras na mão do povo inglês. No dia 6 de outubro de 1536, ele foi estrangulado e logo após queimado na estaca em público. Porém, suas últimas palavras antes de morrer foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. O rei em questão, na ocasião, era o rei Henrique VIII, o mesmo rei que depois rompe com a Igreja Católica para abrir a sua própria igreja, que é a Igreja Anglicana, que dura até nos dias de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.